tão discutido, tão polêmico, tão importante, o Marco Civil da Internet foi oficialmente regulamentado no país, ao mesmo tempo em que a possibilidade de limitação da internet fixa volta a entrar em pauta. Para conversar sobre isso, para explicar melhor tudo isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Cristina Sleiman, que é pedagoga, advogada e especialista em direito digital. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. É um assunto que interessa a todo mundo, né? Porque hoje a gente consome filmes, a gente consome informação, a gente se diverte, entretenimento. A internet é uma ferramenta importantíssima, né? Com certeza. Com Olá, certeza. né? É um prazer também estar aqui com vocês. Mas somos cidadãos digitais. Somos né? cidadãos digitais, é Digitais. verdade. O Marco Civil brasileiro foi muito comemorado por muitos militantes, pela população em geral. A gente pode realmente ter esse motivo para comemorar? Pode, porque o Marco Civil ele foi, como o próprio nome diz, um marco, porque ele vem trazer questões relacionadas à internet, né? Para nós advogados que militamos nessa área, ele não trouxe tantas novidades. Por quê? Porque muitas coisas já existem na nossa lei. Então, ele reafirmou, por exemplo, garantias constitucionais, privacidade, algumas questões relacionadas à intimidade, a própria liberdade de expressão, quando ele fala da questão de liberdade. Mas, enfim, para quem milita, nós tivemos uma questão específica que é no armazenamento dos dados para identificação. Então, o que é armazenamento de dados para identificação? Então, por exemplo, você tem um problema, um processo que envolve pornografia infantil. É um suposto anonimato, porque nós podemos identificar, através do IP, quem está do outro lado, quem estava utilizando, né, identificar aquela máquina. Esses dados de identificação, as empresas já faziam armazenamento por uma média de 2 anos, por uma questão de segurança jurídica, porque nós notificávamos, elas já faziam armazenamento e depois entregavam em juízo. Agora, o Marco Civil, ele limitou esse tempo. Ele estabeleceu que é 6 meses para o provedor de aplicativo e 1 ano para o provedor de conexão. E isso ajuda ou atrapalha? Em tempo, para nós atrapalha, porque 6 meses é muito pouco. Às vezes, uma pessoa, a vítima, ela demora uns 2 meses para saber, para tomar alguma medida, e eu posso ter um processo em que apenas a citação demore também mais do que isso, né? Entendi. Agora, o que eu fico pensando a partir dessa sua observação é que o Marco Civil é um mecanismo que também não prevê e não reflete sobre os crimes na internet, reflete sobre nossas outras questões, tão importante quanto, Exatamente. Não? Se fala muito direitos e deveres, mas ele fala apenas na questão dos provedores. Do usuário em si, ele não regulamenta diretamente direitos e deveres do usuário. Né? Ele, na verdade, direito sim, porque ele fala da privacidade e tudo mais, mas deveres do usuário não. Então, nós vemos também muitas condutas por aí que são inadequadas e muitas vezes por desconhecimento, né? Não é nem por maldade do usuário, mas por desconhecimento ele acaba, por uma brincadeira, acaba fazendo alguma coisinha que é ilícito aos olhos da lei. Pois é. Você acha que a gente tem que... eu digo a população, tem que se educar para utilizar a internet? Com certeza. Você acha? Né? Eu acho, porque a internet não é uma terra sem lei. E nós temos aí uma garotada crescendo hoje, achando que pode xingar todo mundo, é uma brincadeira, às vezes filmou alguém que caiu, alguma situação inadequada, e tudo hoje vai para a internet, até mesmo reclamação de consumidor, né? E a gente tem essa questão de liberdade de expressão. Por que eu falo em educação? Porque o consumidor... defendo totalmente. Nós temos o direito de nos expressar, de reclamar, até mesmo online. Só que eu não posso extrapolar o meu direito e invadir o direito do próximo. Eu posso contar o que aconteceu e muitas vezes o consumidor, ele xinga o dono da loja, o dono da empresa, xinga o patrão, né? Às vezes não é consumidor, mas o empregado que xinga o patrão, xinga a empresa, publica informações confidenciais. Então, nós temos alguns incidentes que poderiam ser evitados, na verdade, né? Bom, só pensar um pouco antes de postar alguma coisa ajuda ou você acha que a gente tem que procurar informações? Os dois, né? Os dois. Eu acho que o primeiro passo é pensar 2 vezes, é trabalhar valores, se colocar no lugar do outro. Se eu publicar isso, se publicasse a meu respeito, eu gostaria que isso, né, que poderia ser feito, qual a minha atitude em relação a isso? E a outra questão é que a lei...
ela traz o próprio Código Penal, como a Lei de Introdução ao Código Civil, que eu não posso alegar desconhecimento da lei. Então, conhecer algumas questões básicas é muito importante. Vou te dar um exemplo assim, muito simples e prático. Você sabia que instigar ao suicídio é crime? Né? Normalmente as pessoas não sabem. Eu não sabia até estudar isso no curso de Direito. E é comum, às vezes, a gente ver... Teve um caso até específico na internet de um rapaz que queria se matar. Ele criou um fórum e pediu ajuda. Mas sabe que o povo brasileiro é caloroso, gosta de ajudar. Os momentos bons e ruins da vida, né? E choveu mensagem ajudando. Só que não para que ele não se matasse. Como se matar? E esse foi o problema. Né? E na internet vale o que está escrito. Mesmo que a sua intenção fosse uma brincadeira, vale o que você escreveu. Então fica complicado nem com a risadinha do lado? Então, mas a risadinha pode ser uma ironia, né? Ah, meu Deus, gente. Olha só, bom, a gente tem um caso que marca o Brasil e que está marcando o Brasil, que foi o caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro, e a partir de imagens na internet, toda uma investigação e reflexões, inclusive, da sociedade sobre brasileira aconteceram. Né? Então, esse foi um vídeo que, na verdade, ele levantou questões, né? Acabou sendo positivo. Eu digo assim, o vídeo publicado, não a situação, porque a situação foi horrível, com certeza, mas para que todas as mulheres tenham também o direito à sua defesa, né? Porque a própria OAB também teve um evento sobre isso, foram às ruas. Então, eu acho que a internet ele é um ótimo local também para discussão, para a democracia, para que todos possam expressar a sua opinião, a liberdade de pensamento, mas de forma respeitosa. Tá, e o Marco Civil, de alguma forma, nos ajuda, pode ajudar a população nessa democratização, Sim, né? ele é muito mais protetivo. Eu vejo muita gente criticando o Marco Civil, mas é o que eu falei anteriormente. A questão legal é uma coisa, tá? Da guarda, daquele prazo, mas em relação à proteção do usuário em si, ele veio para isso, né? Para defender a liberdade na rede. Agora, tem uma questão que incomoda muita gente, que é essa limitação, né, dos pacotes de dados na internet fixa. Uma discussão que já tinha vindo à tona, não foi sancionado, não foi para frente, e agora, mais uma vez, corre-se o risco da gente ter pacotes, né, limitados de dados. Isso não fere ali a neutralidade na internet, a neutralidade prevista até no Marco Civil da internet? Eu entendo que sim. Entendo que fere tanto o Marco Civil, agora regulamentado, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Então, o regulamento que entrou em vigor agora, o que acontece? Ele traz, se eu não me engano, o artigo 9º, e ele fala especificamente que eu não posso ter uma decisão unilateral que seja contra os princípios da rede, aos princípios do Marco Civil. E quais são esses princípios, esses fundamentos? Um deles é a questão da liberdade, a questão da neutralidade, né? Que todos possam fazer uso. O Marco Civil fala da inclusão digital. Então, essa limitação ela vai prejudicar quem estuda, quem faz um curso EAD, vai prejudicar o acesso em si à informação, porque família com baixa renda, de repente, pode não ter condições de pagar o suficiente para ter acesso ao necessário. Nós não podemos esquecer que a internet, hoje, é tida como um serviço essencial. A internet, né? Não estou falando de aplicativos. A internet em si, o acesso à rede é essencial. Então, isso vem em desencontro ao que nós buscamos até hoje, né? Eu vejo como um retrocesso. Você acompanha canais de YouTube? Acompanho. Então você vai ouvir agora a opinião de youtubers que falam também sobre essa limitação. Eu não sou contra, né? Também, lógico, eu que trabalho com internet, né? É pior. Aí, no caso... Isso pode prejudicar você? Pode, porque, pô, aí se eu fizesse vídeo de 10 minutos, eu ia ter que fazer de 2, né? Que é pra... Porque fulano, ou então eu ia ter que fazer um conteúdo bem diversificado para o pessoal querer assistir o meu, porque se acabar os dados da pessoa, aí pronto, aí como ela vai assistir o quê? Na verdade, eu acho que prejudica todo mundo, no geral. Todas as pessoas saem prejudicadas. Porque tu não pode usar uma coisa que hoje em dia tá virando a coisa mais importante. Isso é globalização e a gente vai
isso vai atrasar o mundo, o Brasil. Vai ser uma coisa ruim para todo mundo, para todas as pessoas. Né? Não só para gente que trabalha com a internet. Mas se cortar também, a gente dá jeito e faz acontecer fora da internet também. A base da pirâmide, vamos dizer assim. Aqueles que têm 1 milhão, né? Os que têm 8 milhões, 9 milhões estão aqui em cima. Sim. Agora, aqueles que estão começando com 500 mil, 300 mil, que chegarão lá em cima, eles ficaram limitados com isso. Olha aí, pois bem. Agora a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou que vai fazer consultas públicas sobre esse limite, né? No acesso a dados para a banda fixa. Tem que ser discutido muito isso, não? Tem, já deveriam ter feito, né? Na verdade, isso já deveria ter sido feito no passado. Eu acho que a população tem que participar, assim como nossos representantes, nós temos que ter voz, né, em relação a isso. E você acha que a gente pode mudar a partir dessas consultas públicas, mudar esse quadro, mudar essa possibilidade? Porque as operadoras dizem que elas precisam dessa limitação, que não tem infraestrutura, que tem um problema com a crise, com os lucros. Exatamente. É uma situação muito complexa, porque você tocou no ponto, a questão da infraestrutura. Nós somos um dos países que mais consome, né, internet, que mais consome banda larga. Por outro lado, nós somos um dos mais talvez um dos mais defasados em qualidade quando se fala em infraestrutura. Tá? Então, nós temos um problema. Por um lado, que essas empresas realmente aumentaram muito os acessos. A banda, né, a necessidade é muito maior. E, por outro, onera demais o consumidor. Essa mudança que eles querem é uma oneração muito excessiva. Então, ele precisa dessas consultas públicas para que os profissionais possam participar, até mesmo quem é da área jurídica, área técnica. Para dar soluções. Para dar soluções. Exatamente, são cabeças pensantes em conjunto. Qual caminho nós podemos tomar? Né? Porque tem que achar um equilíbrio. Um equilíbrio vai ter que ser achado. Muito obrigada. É uma discussão que a gente tem no Metrópole sempre, vai longe e é importante, né? Tá certo, obrigada.